Português instrumental, comunicação. A comunicação é um instrumento básico das relações humanas e, muitas vezes, constitui-se num desafio às interações humanas circunstanciadas em histórias de vida, vínculos e formas de relacionamento, processos de aprendizagem, enfim, nas relações com o ambiente mais próximo ou mais distante. Assim, estamos iniciando nossos estudos com este conteúdo, cujo objetivo é ajudá-lo a se relacionar melhor e obter bons resultados de seus contatos interpessoais. Suas atividades profissionais, e mesmo as pessoais, levam-no a estabelecer contatos frequentes com pessoas, por isso é importante refletir sobre a comunicação, seu conceito, características, seus desafios e seu sucesso. Assim, sugiro que, antes de dar continuidade à sua leitura, faça-se algumas perguntas. Como percebo a comunicação? Como tenho me comunicado? Costumo receber retorno adequado quando me comunico? Que importância tem a comunicação para mim? Quais as principais tendências e desafios da comunicação hoje? Agora, discuta com seu colega e apresente para o grupo. Vivemos em uma chamada era da informação e comunicação. Você já se deu conta de que o sucesso profissional e empresarial também depende de um sistema de comunicação eficaz? Então, vamos procurar conceituar comunicação. Etimologicamente, comunicação provém do latim comunicare e significa tornar comum ideias, sentimentos, trocar opiniões, entrar em contato, fazer saber, requer interação, partilha de mensagens. Comunicação é, pois, o processo de emissão, recepção e compreensão de mensagens, através de símbolos ou códigos, partilhados pelo emissor e pelo receptor, transmitida de maneira a conseguir a eficácia da intenção do primeiro em relação ao segundo, ou seja, levando o receptor ao entendimento. Esse processo pode ser definido de uma forma mais simples como uma atividade humana que acontece por meio da transmissão, recepção e compreensão de informações entre pessoas ou como a forma pela qual se codificam, decodificam-se e compreendem-se significados tendo como referência as trocas de informações conseguidas. Ao se comunicar, além de estabelecer a relação interpessoal, o homem estrutura seu mundo interior, pensa, adquire conhecimento, reflete. A comunicação caracteriza o homem, ser racional e social, permitindo-lhe uma interação permanente com a realidade e os outros seres humanos. Toda a história do homem sobre a Terra retrata um permanente esforço de comunicação e essa se confunde com a própria vida, sendo uma necessidade básica da pessoa humana, do homem social. Se observarmos o dia a dia de uma pessoa, notaremos que ele ocorre numa sequência de atos de comunicação que se encadeiam. É todo um processo dinâmico de estímulos e respostas que convergem para uma transmissão e uma compreensão de ideias, sentimentos, sensações. O ato de comunicação. O iniciar do processo comunicativo, a sua concretização e a sua finalização deixam perceber os elementos que compõem o ato de comunicação. A. O emissor, destinador ou remetente, é aquele que inicia o processo, criando uma mensagem. Pode ser uma pessoa ou um grupo de pessoas, uma empresa, uma entidade, associação. B. O receptor ou destinatário, é aquele a quem a mensagem é dirigida, pode ser uma pessoa ou um grupo de pessoas, é o elemento mais importante do processo, pois é para ele que se cria a mensagem. C. A mensagem, é a ideia, o conteúdo a ser transmitido. D. O canal de comunicação, é o meio pelo qual a mensagem é transportada. Para isso podem ser usados sons, imagens, odores, sabores, o canal é o veículo que deve atrair a atenção do receptor, meios técnicos aos quais o destinador tem acesso a fim de assegurar o encaminhamento de suas mensagens. E o código é o conjunto de signos, menor unidade dotada de sentido num código dado, compreende o significante, o significado e o referente, e de regras de combinação desses signos usados para a construção da mensagem, para que a mensagem seja decodificada corretamente, é preciso que emissor e receptor conheçam o mesmo código. F. Referente, constituído pelo contexto, pela situação e pelos objetos aos quais a mensagem relaciona-se. Pode ser item situacional, constituído pelos elementos da situação do emissor e do receptor e pelas circunstâncias de transmissão da mensagem. Item textual,
constituído pelos elementos do contexto linguístico. Dependendo do canal utilizado, pode haver mensagens. Item visuais, desenhos, fotos, escrita, excitação luminosa, percepção pela retina. Itens sonoras, palavras, música, sons diversos, voz, ondas sonoras, percepção. Pelo ouvido. Item táteis, pressões, choques, trepidações, percepção pelo tato. Item olfativas, odores, percepção pelo olfato. Item gustativas, temperos, percepção pelo paladar. Da conjugação desses elementos ocorre o processo da comunicação que só pode ser considerado completo quando o receptor compreende a mensagem recebida e produz uma resposta. Cada elemento, dentro das suas características, oferece maior ou menor contribuição para a eficácia da comunicação. Contudo, problemas de comunicação podem ocorrer porque vários fatores podem prejudicar a eficácia de uma mensagem. Em relação ao emissor citam-se: item incapacidade verbal, oral ou escrita, para manifestar suas ideias. Item falta de coerência entre os fragmentos de frases ou pensamento. Item introdução de opiniões, juízos e valores quando apenas os fatos produzem soluções. Item vocabulário indefinido ou utilização de períodos longos para impressionar o receptor da mensagem. Item uso de termos técnicos desconhecidos do receptor da mensagem. Item excesso de detalhes sem importância. Item acúmulo de adjetivos, advérbios e clichês, fórmula muito repetida de falar ou escrever. Item desconhecimento do nível de compreensão do receptor. Quanto ao receptor, há situações que, originadas do receptor, quem recebe a mensagem, podem dificultar a comunicação, como: item nível de conhecimento insuficiente para a compreensão da mensagem. Item inexperiência. Item desatenção. Item desinteresse pelo assunto. Se você deseja melhorar a comunicação profissional, é importante ficar atento às habilidades técnicas, aos sistemas e às atitudes. As habilidades técnicas desenvolvem-se com o exercício contínuo da escrita e da leitura e levam a dar resposta às questões. Item como transmitir informações? Item como instruir alguém? Item como ser breve e claro? Quanto aos sistemas, é necessário estar atento a que a comunicação liga-se à realização dos objetivos da empresa, por isso, é necessário veicular informações exatas e rápidas para facilitar a tomada de decisões eficazes. Quanto às atitudes, é importante manter-se atento ao fato de que as atitudes das pessoas ligam-se a experiências anteriores e que, geralmente, são crenças relacionadas a seres, produtos, objetos, ideias e cuja menção pode dificultar ou até impedir a comunicação. Palavras como fascista, esquerda, direita, integralista, racista. Já que uma das maiores dificuldades no relacionamento pessoal e profissional ocorre no âmbito da comunicação, causando verdadeiras barreiras ao sucesso da comunicação, é importante conhecê-las para evitá-las. As barreiras mais comuns, que atrapalham ou impedem a comunicação podem ser percebidas, com frequência, no dia a dia. Ainda que sejam muito comuns, podem acarretar sérios danos ao processo comunicativo. Veja as item barreiras físicas. Uma grande distância física entre emissor e receptor pode ocasionar falhas na comunicação. A posição espacial dos dois, o plano geográfico pode alterar a comunicação. Item barreira intelectual. As diferenças sociais podem acarretar falhas na comunicação. A falta de conhecimento, experiência ou informação podem causar problemas ao comunicador. Item barreiras linguísticas ou idiomáticas, sotaques, gírias, palavras rebuscadas, grosseiras, tudo isso pode se transformar num problema para a comunicação. Item barreira temporal. A dimensão tempo pode causar danos à comunicação, devido à impossibilidade de interação. Item poluição sonora. Essa barreira pode impedir a utilização dos métodos usuais de comunicação, ou, ainda, provocar um mal-entendimento a partir da mensagem emitida. Item deficiências físicas. As deficiências físicas incluem-se entre as barreiras à comunicação. A surdez, cegueira, mudez, gagueira, entre outras, podem ser grandes barreiras à comunicação convencional. Item interesse. O desinteresse do receptor pode ser uma barreira ou um filtro.
Para a mensagem. O receptor pode negar a mensagem inteira, ou apenas captar o que lhe convém. Muitas vezes, as pessoas, em razão de suas diferenças e características próprias, criam barreiras únicas à comunicação. Isso acontece graças à personalidade de cada um. O ambiente pode transformar-se em barreira à comunicação quando inexiste uma estrutura favorável à transmissão e recepção da mensagem. Avalie cada uma dessas barreiras, procure identificá-las em situações de sua vivência e transcreva essas experiências para seu caderno de exercícios. Depois, elimine-as de seu repertório e sucesso. Linguagem e comunicação. Como vimos, o homem, para sua realização como pessoa, para interagir com o outro e transformar o mundo, tem necessidade de comunicar-se e para que isso aconteça são necessários mecanismos de contato. Sobre os primeiros momentos em que o ser humano passou a manifestar suas sensações e pensamentos, há poucas informações. Contudo, os vestígios deixados pelo antepassado do Homo sapiens, os registros de civilizações e culturas primitivas mostram sua forma de concretizar o pensamento numa maneira de dar materialidade às formas mentais, tornando-as concretas e evidentes. Assim, surgiu a linguagem unindo o pensamento à realidade. É por meio do uso adequado da linguagem que o homem se torna capaz dessa interação e de receber a herança cultural de seus antecessores. Podemos, então, dizer que linguagem é um recurso criado para a representação do pensamento por meio de sinais que permitem a comunicação e a interação entre as pessoas. A visão e a audição são os sentidos mais utilizados pelo ser humano nos seus contatos do dia a dia. É, principalmente, através deles que captamos o que está à nossa volta. Sons, sinais gráficos, cores, desenhos, gestos colocam-nos em contato com a realidade. Você já percebeu como estamos cercados de linguagem? Em qualquer momento, espaço ou situação, recebemos mensagens e informações da TV, do jornal, do cinema, do outdoor, da música, do computador, do celular que são transmitidas por diferentes tipos de linguagem, sejam imagens, gestos, cores, palavras, batidas, cores, uma inscrição em pedra, sinais luminosos ou sonoros, uma série de pulsos de número binário em um computador, a pintura, a dança, a arquitetura, a escultura, entre outras. Assim podemos perceber e ler o mundo por meio das mais variadas linguagens dos sons. Essas linguagens podem ser organizadas em grupos. Tem a linguagem verbal que se caracteriza pela utilização da palavra e é a mais utilizada pelo ser humano. Tem a linguagem não verbal que se expressa por outros recursos que não sejam a palavra. Pode utilizar recursos visuais, sonoros ou outros, fotos, desenhos, música, mímica, cores. Tem a linguagem mista ou transverbal que usa a palavra e outros códigos. A linguagem humana, que utiliza a palavra, é de todas a mais importante e complexa e constitui a característica básica que distingue o homem das demais criaturas. A língua e suas variações. Dentre os diferentes tipos de linguagem, a língua é dos mais destacados, pois é utilizada na maior parte das situações de comunicação. Por isso é importante que façamos uma reflexão sobre ela. A visão e a audição são os sentidos mais utilizados pelo ser humano nos seus contatos do dia a dia. É, principalmente, através deles que captamos o que está à nossa volta. Sons, sinais gráficos, cores, desenhos, gestos colocam-nos em contato com a realidade, com o mundo através de um sistema organizado socialmente. A língua, no nosso caso, a língua portuguesa. A língua é um sistema de representação constituído por palavras e por regras, que as combinam em unidades carregadas de sentido, comum a todos os membros de uma comunidade. É um sistema organizado de sinais pertencente a uma coletividade por meio do qual as vivências desse grupo são transmitidas e por meio do qual as pessoas se comunicam e interagem. É o caso particular de um fenômeno geral, a linguagem. A utilização individual da língua dá-se o nome de fala. Nosso primeiro contato com a língua acontece em casa. Quando ouvimos nossos familiares, aprendemos aos poucos o vocabulário e as normas combinatórias da língua. Vamos, também, treinando nosso aparelho fonador, a língua, os lábios, os dentes, os maxilares, as cordas vocais,
para emitir sons que se concretizam em palavras, em frases e em textos. Em contatos posteriores, podemos perceber que há pessoas que falam diferentemente de nós, seja porque nasceram em outras regiões do país ou têm idade diferente da nossa ou fazem parte de outra classe social. Essas diferenças no uso da língua constituem as variedades linguísticas e se manifestam em relação item ao vocabulário usado, item à pronúncia, item à morfologia. Morfé forma mais logos estudo, estuda os elementos formadores das palavras, suas classes e variações. Item a sintaxe, em grego, sintaxe significa arranjo, ordem, disposição, estuda as funções das palavras nas orações e as funções das orações nos períodos. Essa diferenciação linguística decorre do fato de que as línguas são sistemas dinâmicos, sujeitos a mudanças no espaço e no tempo, e bastante sensíveis a fatores como a região geográfica, o sexo, a idade, a classe social dos falantes, o grau de formalidade do contexto. Leia os textos que se seguem e verifique como os poetas Mário de Andrade, Oswald de Andrade e Manuel Bandeira referem-se às diferentes formas de expressar dos falantes. Noturno de Belo Horizonte. Que importa que uns falem mole? Descansado. Que os cariocas arranhem os R's na garganta. Que os capixabas e paroaras escancarem as vogais? Que tem cio 500 réis. Meridional. Vira 5 tostões do rio pro norte? Juntos formamos este assombro de misérias e grandezas. Brasil, nome de vegetal. Mário de Andrade. Mário de Andrade mostra a variação geográfica da linguagem. Vício na fala. Para dizerem milho dizem mil. Para melhor dizem mió. Para pior pior. Para telha dizem teia. Para telhado dizem telhado. E vão fazendo telhados. Oswald de Andrade. Em literatura comentada. São Paulo, abril, 1980. Este trecho do poema Evocação do Recife. Me lembro de todos os pregões. Ovos frescos e baratos. 10 ovos por uma pataca. Foi há muito tempo. A vida não me chegava pelos jornais nem pelos livros. Vinha da boca do povo na língua errada do povo. Língua certa do povo. Porque ele é que fala gostoso português do Brasil. Ao passo que nós. O que fazemos? É macaquear. A sintaxe Lusíada. Manuel Bandeira. Antologia Poética. Rio de Janeiro, José Olímpio, 1982. Como você interpreta as expressões, língua errada do povo, língua certa do povo? O que o poeta sugere com macaquear a sintaxe Lusíada? Você também pensa assim? Por quê? Observe como o poeta se refere à linguagem popular. Nas variedades linguísticas, distinguimos. Item a norma culta ou padrão, de maior prestígio social, é a variedade linguística ensinada na escola, utilizada na maior parte dos livros e revistas e em textos científicos e didáticos, linguagem que atende às normas gramaticais. Item a coloquial, aparece no diálogo, sem planejamento prévio, caracteriza-se por frases curtas, repetições frequentes. Item a informal, caracteriza-se por construções simples, uso de abreviaturas. Ortografia simplificada. Item a técnica, apresenta termos específicos de determinada prática ou profissão. Item a regional, mostra vocábulos usados em determinada região e entonação específica. Item a gíria, linguagem secreta criada para estabelecer sigilo em determinado grupo. Item a popular, usada sem preocupações com a correção linguística. Item a literária, produzida com intenções artísticas. É necessário esclarecer que, do ponto de vista linguístico, não há que considerar as variedades linguísticas melhores ou piores, degradadas ou nobres. Todas integram sistemas linguísticos apropriados à manifestação comunicativa dos falantes, de acordo com as práticas sociais e a cultura de suas comunidades. Portanto, variações linguísticas são as modificações que uma língua apresenta tendo em vista as condições sociais, culturais, regionais e históricas em que é utilizada. Importante,
Sabemos bem uma língua quando sabemos adequar o seu uso às situações sociais de que participamos. Funções da linguagem. Toda linguagem é usada com um objetivo. Transmitir uma informação, expressar uma emoção, fazer um apelo ou iniciar um contato são algumas das funções de que a linguagem se reveste. A linguagem pode assumir várias funções dependendo da intenção de quem a utiliza e do destaque que se quer dar a cada um dos componentes da comunicação. Assim, podemos considerar as seguintes funções para a linguagem. Função apelativa ou conativa ocorre quando o receptor está em desta, que é a linguagem usada na propaganda. Função emotiva ou expressiva ocorre quando o emissor está em destaque, apresenta as emoções e opiniões do emissor. Função referencial ou denotativa ocorre quando a ênfase está no contexto, o objetivo da mensagem é passar informação sobre a realidade. Função metalinguística ocorre quando o código está em destaque, tudo o que, na mensagem, é utilizado para dar explicações ou esclarecer o código usado pelo emissor, diz respeito a essa função. Função poética ocorre quando a própria mensagem está em destaque, é o trabalho com a própria mensagem. Função fática é quando o canal, o contato, está em destaque, o objetivo da mensagem é estabelecer ou manter a comunicação, o contato entre o emissor e o receptor. Importante, num texto, pode ocorrer mais de uma função para a linguagem, mas uma delas vai se destacar entre as outras. Ao produzir seus textos, você deve observar esse jogo entre as funções da linguagem para organizar melhor o material linguístico de que dispõe e obter os resultados pretendidos produzindo uma mensagem mais eficaz. Se você quer passar informação, os elementos referenciais devem predominar no texto e as manifestações pessoais devem desaparecer, privilegiando a objetividade. Se você quiser convencer alguém de algo, deverá estar atento aos elementos conativos, verbos do modo imperativo, principalmente. Se tiver que manifestar sua opinião sobre um assunto qualquer, então, não se esqueça de que os verbos devem estar na primeira pessoa do discurso, eu, para que você esteja presente no texto e predomine a função emotiva ou expressiva. Língua oral e língua escrita. A comunicação oral é a primeira forma utilizada pelo homem, que a adquire naturalmente, mas essa apresenta restrições no que se refere à manutenção da mensagem e à sua reprodução. Diante disso, surge a escrita como um meio de suprir essas necessidades, ainda que demande do homem o aprendizado da leitura e da escrita. O português falado e o português escrito são duas modalidades da língua portuguesa. Essas variantes, mesmo sendo usadas num mesmo nível de linguagem, apresentam diferentes formas, gramaticalidade e recursos expressivos. Veja: recursos expressivos. A língua falada é mais livre, espontânea, criativa, conta com recursos extralinguísticos, como gestos, postura, expressões faciais e o próprio contato entre os falantes. O ambiente e o receptor são determinados possibilitando maior adequação do ato de comunicar. Existe a possibilidade de um feedback imediato e um ritmo marcado naturalmente por pausas. Enquanto a língua escrita, devido à distância entre emissor e destinatário, é mais elaborada, cuidada, submetida à gramática abstrata, requer trabalho de organização, busca um vocabulário correto, apresenta ritmo marcado pelos sinais de pontuação. A língua oral e a língua escrita mostram níveis ou registros diferenciados segundo a situação em que são utilizadas. Em situações formais, atividades profissionais, palestras, você deve usar a língua de forma mais cuidada, de acordo com as normas gramaticais. Em situações de informalidade, as preocupações com a correção ficam menos rigorosas. Portanto, a situação e as circunstâncias em que ocorre a comunicação, especialmente as que se referem ao receptor da mensagem, condição social, nível de instrução, é que irão determinar a escolha a ser feita deste ou daquele nível linguístico.